pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Moral, pra quem não me conhece, e hoje eu vou contar a tão pedida história que é quanto custou esta casa, quanto que custou tudo, desde quanto que eu dei de entrada, quanto que são os impostos, você vai ficar sabendo tudo agora neste vídeo. Então, se você já gostou desse assunto, você não deixe de se inscrever neste canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. É do interesse de muita gente. Então, por favor, me ajuda fazendo isso. E não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais, que é onde eu posto mais coisas do meu dia a dia e da minha vida aqui na Alemanha. Então, vai lá, interage comigo e bora lá para esse vídeo. Vamos começar então por quais são os custos para se ter um imóvel na Alemanha. Quando você pensa em ter uma casa na Alemanha, a primeira coisa e o primeiro ponto que você tem que pensar é no preço do imóvel. Isso é muito importante e isso, assim, é o ponto base para todos os outros valores que você vai pagar dali para frente, porque as custas e todos os valores que eu vou falar são todos em cima do valor do imóvel. Então, quanto mais caro você compra quanto mais caro é o valor da casa, mais caro fica as custas. Então, você tem que levar isso bastante em consideração, porque isso faz toda a diferença. Eu vou dar aqui muitos valores e eu vou dar aqui muitas opções, inclusive exemplo, para vocês entenderem a diferença gigantesca que dá no valor da casa e nessas custas. E tudo que eu falar aqui, gente, não é especulação, não é nada, é simplesmente a minha experiência e tudo que eu paguei e como foi o meu processo de compra de casa. Então, eu tô simplesmente trazendo os valores da minha região. Pode ser que pessoas que moram em outras regiões, os valores sejam completamente diferentes. Então, eu não sei dizer para outras regiões. Eu estou falando da região de Nordwestfália, Münster, que é onde eu moro. Então, a gente vai começar aqui que o ponto mais importante de tudo, como eu falei, é o valor da casa, tá? O valor da casa é muito importante e é onde você vai começar a ter os seus gastos, né? Então, o valor do imóvel é muito importante. Em seguida, o próximo valor, que é basicamente lei e que você vai acabar tendo que pagar, a não ser que você dê muita sorte. Então, se você não viu o vídeo de como eu comprei a minha casa, de como que eu encontrei a minha casa, clica aqui e vai assistir, porque vocês vão entender que faz toda a diferença ter um corretor de imóveis ou não. Então, é muito comum que você só consiga comprar uma casa com um corretor de imóveis e é muito raro que você consiga fazer essa tratativa diretamente com o proprietário. Então, um corretor de imóveis aqui vai ficar um valor em torno de 4,5% do valor da casa que você escolher comprar. Essa porcentagem é em cima sempre do valor da casa. Então, o corretor de imóveis vai ficar em torno de 4,5%. O próximo valor que você vai ter que pagar é o valor do cartório, que é o notário aqui. De cartório, vocês vão gastar aí em torno de 2% do valor da casa, que é simplesmente o órgão aí que faz todas as tratativas, o contrato, enfim, garante que ambas as partes estão de acordo com a compra e a venda da casa e blá blá blá. Enfim, ele que cuida de todo o processo de venda da casa. Depois, o próximo imposto que você vai pagar, o próximo valor alto que você vai pagar é o da transferência da propriedade. Esse é o valor mais significativo e o mais caro de todos. Isso representa 6,5% do valor do imóvel que você vai comprar. Então, você tem que levar isso em consideração. Esse imposto de transferência, ele é obrigatório para todas as tratativas, é o documento, de transferência da propriedade, e a única exceção para o pagamento desse imposto é se for uma tratativa de parente de primeiro grau, ou seja, pai vendendo para filho, e aí nesse caso não é obrigatória o pagamento dessa taxa. E por fim, o último imposto que você vai pagar são as custas do processo, tá? Isso envolve, assim, pequenos valores, impostozinhos que você tem que pagar, que é tipo o registro da escritura, inscrição no livro de propriedade, enfim, várias coisinhas. E essas custas, assim, vai ficar em torno de 1% do valor da casa, tá? Então, esses são os valores que precisam ser pagos já, assim, de cara, quando você pensa em comprar uma casa. Esses valores não podem ser inclusos no financiamento e você tem que ter esse dinheiro à vista. Se você não tiver esse dinheiro à vista, o que o banco dá como solução é você fazer um empréstimo pessoal. Como vocês sabem, o empréstimo pessoal, ele tem um valor de juros muito mais alto do que o financiamento da casa e, infelizmente, não dá para juntar esses dois valores. Então, se você não tiver esses valores todos para dar logo de cara, você vai ter que ficar pagando duas prestações, O financiamento e esse empréstimo pessoal dessas custas iniciais da compra da casa. Então, leva isso em consideração que, assim,
É óbvio que se você tem esse dinheiro inicial na mão, você, assim, vai evitar diversos juros e valores excessivos que você não precisava ter pago. Lembrando que isso não é valor de entrada da casa, isso aqui são custas de processo, todos esses valores que eu acabei de falar são custas do processo, e aqui para você comprar uma casa você não precisa dar uma entrada, e na verdade a entrada seria para quitar um pouco do financiamento que você vai fazer, então você pode também fazer isso se você quiser, para financiar um valor mais baixo da casa, mas aqui normalmente os bancos aceitam sem você dar nenhum centavo de entrada e eles conseguem financiar 100% do valor da casa. Tá? Vamos chegar numa parte mais interessante então, que é o nosso caso, quanto que nós pagamos, né? Então, como vocês viram, então a primeira parte era o não tivemos, a primeira coisa mais importante pra gente e o que fez toda a diferença, e se você conseguir isso na sua vida, você está feito, é não ter o corretor de imóveis envolvido nisso. O segundo ponto, então, é que a gente não precisou dar nada de entrada para comprar a casa. A gente financiou 100% do valor do nosso imóvel. Daí veio, então, o gasto com o cartório. No nosso caso, a gente pagou pro cartório 2 mil euros. No nosso caso, a gente pagou 1,3% dessa taxa. No entanto, pode variar para 2%, depende da região e tudo mais. O imposto de transferência, que foi o que eu falei que era o valor mais considerável, mais caro de todos, a gente gastou neste imposto 5.037 por pessoa. Então, o nosso contrato, como eu e o Jonas, nós somos casados, a casa ela é dividida 50-50. Então, eu tive que pagar 5.037 e ele teve que pagar outros 5.037. Então, a gente tá falando aqui de um valor total de 10.070 euros. Então, esse foi o valor mais alto de todos que a gente pagou. E aí vem as custas gerais aí, que varia aí de 0,5% para 1%, né? Que no nosso caso, a gente gastou aqui nesses valores de custas gerais 1.050 euros, tá? Então, somando todos esses valores do que a gente de fato pagou, que saiu do nosso bolso nessa fase inicial da compra da casa, foi 13.120 euros, tá? Esse valor saiu à vista do nosso bolso, então assim, em 2 meses praticamente a gente teve que pagar todo esse valor à vista. A gente já tinha esse dinheiro guardado no banco. Como eu disse no outro vídeo que você tem aqui, a gente ficou um bom tempo juntando dinheiro para ter esse valor disponível. Se a gente tivesse com a imobiliária envolvida, esse valor ele subiria para 20 mil euros. Ficaria em torno de 7 mil euros somente para a imobiliária. Então, esse foi um custo que a gente conseguiu cortar totalmente e por essa razão a gente conseguiu pagar 13.120 euros. Ou seja, esse foi um valor que saiu direto do nosso bolso, ali em cash, pagou. Ok, o próximo ponto, então, é a parte do financiamento da casa. Existem milhares de financiamentos que você pode fazer. O financiamento que nós optamos por fazer com o banco ficaram parcelas mensais de 580 euros para pagar. É menos do que eu pagava no aluguel de um mini apartamento em Münster. Hoje, eu pago esses 580 numa casa de 160 metros quadrados, um terreno de 460 metros quadrados. Então, assim, não tem nem comparação. Então, se tem uma outra coisa que eu vou recomendar e indicar muito, é a compra da casa própria. Vale muito a pena. E para concluir aqui, esses 580 que eu pago por mês é em cima de um juros anual de 1,5% ao ano. Mas esses valores podem variar, eles podem chegar a 2%, então assim, depende do banco, depende do financiamento, são N possibilidades. Então você tem que ficar esperto com o juros anual do seu banco, tá? No entanto, depois de 15 anos de financiamento, a gente pode renegociar e esse valor ainda cai mais ainda, esse valor do juros anual, ele pode ainda cair mais ainda, porque os primeiros 15 anos de financiamento é o tempo que o banco tá arrecadando, é o tempo que tá dando lucro pro banco, né? Depois disso, assim, o lucro que o banco tem é zero praticamente, e eles simplesmente estão daí, é como se eu já tivesse pago para eles o financiamento, entende? Já no caso de você não ter aquele valor das custas do processo que eu tava falando, você teria então que fazer também junto com isso um empréstimo pessoal. E aí neste caso, a gente tá falando aqui de um juros anual de 6,5% ao ano. Então, a gente tá falando aqui de um juros bem mais alto. Então, por isso que eu volto a dizer, se você tem possibilidade de juntar dinheiro antes de tentar comprar a sua casa, vale muito a pena. Aqui, quando a gente veio aqui na casa para tratar com o dono, ele estava pedindo 200 mil nessa casa. Mas, tendo em vista que a casa tinha muita obra para fazer, a gente que teve que trocar todo o piso, a gente teve que fazer muita reforma. Então, a gente, na hora, a gente lançou ali uns 130, porque a gente não é trouxa nem nada. Mas aí acabou que a gente fechou a casa com o proprietário por 155 mil.
Esse foi o valor que a gente pagou na nossa casa. Então, por uma casa, como eu disse, de 160 metros, 460 metros de quintal, eu vou mostrar a casa toda pra vocês. Eu tô terminando de reformar, eu não quero mostrar ela feia. Mas vocês já têm, assim, muitas, né? Vocês já estão dando vários spoilers dessa casa. Aqui é a parte principal da casa, que vocês já viram o principal. Tem o andar de cima, tem o andar de baixo. Então, assim, tem muita coisa pra vocês verem. Eu vou mostrar tudo. Foi esses os valores que a gente pagou. Então, a gente tá falando aqui de uma casa de 155 mil, que eu tive que dar 13.120 de custas iniciais. E o resto eu tô financiando no valor de 580 euros por mês, num juros anual de 1,5%. Bom, para quem está em dúvida sobre os requisitos para ter um financiamento aprovado, pessoal, o ponto mais importante de todos é ter um documento europeu. Pode ser de qualquer país da União Europeia ou ter um visto permanente aqui na Alemanha, para quem vive aqui legalmente há muitos anos. O segundo ponto é ter um contrato de trabalho. Ele pode ser permanente ou não, no entanto, o banco vai pedir algum tempo mínimo de trabalho. Então, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, vai depender muito do banco e alguns bancos podem até exigir, sim, o contrato permanente de trabalho. Terceiro ponto é ser residente na Alemanha. Não consegue esse financiamento se não for residente fixo na Alemanha. O quarto ponto é ter uma renda compatível com o valor do imóvel. Isso vai variar muito, depende muito do valor do imóvel. No nosso caso, com os valores todos que eu passei para vocês, a nossa renda era um salário mínimo na época. Então eram 2 pessoas com o salário mínimo e isso foi suficiente para a gente ter o financiamento aprovado numa casa no valor da minha. E o último ponto é rezar, né, minha gente? Porque quando você é abençoado, tudo dá certo na tua vida, né? Então reza. Reza aí o Pai Nosso, uma Ave Maria, que tudo vai dar certo. Eu espero que essas informações tenham sido muito úteis pra vocês, pra quando vocês forem olhar a casa de vocês, pra vocês compararem, pra vocês verem como que vai ser. Mas essa aqui é só uma base e vocês viram que eu também dei sorte, tem que dar um pouco de sorte também. E eu espero realmente que quem tiver interesse, né, na compra da sua casa própria tenha muito sucesso. E se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não comentei aqui, que eu esqueci, que ficou, né, no ar, vocês comentem neste vídeo. Eu quero interagir com vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Tem muita gente interessada nisso mesmo. Foi o assunto, assim, agora mais pedido de todos. Então, me ajuda, curte o vídeo já agora, já que você tá aqui até agora. E muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Um beijo e até o próximo. Tchau!